dia. A nossa palestra, Enem, Reflexões Necessárias para o Sucesso de Todos os Envolvidos. Eu vou fazer uma rápida apresentação do meu currículo, mas não por uma questão de exibicionismo. Eu sou professor, educador há 30 anos, então às vezes as pessoas são da sua idade, né? Depois que a gente passa dos 50, a gente não fala mais isso. Por favor. Então, minha formação inicial, letras, português, inglês, francês. Sou filho da PUC. Eu sou pedagogo pela Universidade do Rio de Janeiro, bioquímico também. Então, eu sou das 4 áreas do conhecimento. Eu sou tradutor e intérprete do Grupo Sintaxe, especialista em qualidade da educação pelo INEAM, Washington, a Unesco. O que isso tem a ver com a nossa palestra? Que essa discussão de qualidade, que é o que o Enem percorre, inicia-se lá na Unesco, quando ela cria os 4 pilares para fazer com que 60 países emergentes tivessem uma melhoria nas suas condições socio-financeira. E o Brasil é signatário dos 4 pilares, ou seja, saber, fazer, conviver e ser, chamado Relatório Jacques Delors, um tesouro a descobrir. Qual era o propósito disso? Foi percebido que na virada dos anos 90, em que se acirra a globalização ou a americanização do modelo mundial econômico, que países ricos tornar-se-iam mais ricos do que já são, porque eles tinham uma qualidade na educação. Os americanos têm um modelo pragmático, que é o saber fazer. Eles executam algo antes de ter o conceito. O mundo inteiro caminhava apenas para conteúdo. E aí, os 60 países que estavam em desenvolvimento, doravante emergentes, eles poderiam não avançar e ficarem o quê? À mercê desses países. Então, a Unesco faz um encontro de que eles deveriam melhorar a qualidade da educação. Foi a primeira vez que perceberam que educação faz diferença. Os países que se tornaram signatários e efetivamente colocaram em prática se desenvolveram muito. Exemplo, a Coreia. Exemplo, o Chile. O Brasil, bem, o Brasil é um caso à parte. O Brasil, ele ainda insiste no modelo. Estou numa instituição católica, mas nós insistimos no modelo católico do conteudismo. E o que isso tem a ver? Em 1997, quando criam as avaliações externas, exigem que os professores passem a fazer uma prova de competência, só que esqueceram de avisar os professores. O MEC passou a falar que faria uma avaliação de competências e misturou conteúdo e competência. Isso virou uma salada. E os 4 pilares depois passaram a ser exigidos, ou seja, o aluno ou qualquer cidadão, para ser integral, que é a proposta do consenso, era que todo educador deveria formar um ser humano completo. E o que quer dizer formar esse ser humano completo? Falam de ser humano integral. Ele precisa do primeiro pilar, saber. O conteúdo é importante, porque quando surgiu no Brasil, em 1980 para cá, a ideia de competência, então não é para dar mais conteúdo, tal do construtivismo. Não, o primeiro pilar é o saber, é para ser dado. O que vai acrescentar, o segundo pilar, no mundo globalizado, é extremamente competitivo. E o mundo competitivo, não basta que eu saiba que eu tenho um diploma, eu preciso saber fazer. Então, saber fazer viraram sinônimos em educação de competência. Então, nos anos 70, porque muitas pessoas falam assim, no meu tempo a educação era boa. No meu tempo, as pessoas tinham conteúdo. Então, o que é o meu tempo? Anos 70. Nos anos 70, a ênfase do Brasil era do saber, o primeiro pilar apenas. E saber significava o papel do docente era ministrar conteúdos. E o que isso tem a ver com o Enem? Já nós vamos chegar lá. Então, o papel do docente era ministrar conteúdos, teorias. Então, hoje eu vou dar a história do Brasil, ou aquela coisa linear, mas o Luiz não se faz assim, mas estou falando dos anos 70. Nos anos 70,
Então o professor, ele tinha a tarefa, ele era formado pelas instituições universitárias para ministrar conteúdos. Então ele recebia uma regra, ó, quinta série ensine isto, sexta série isto, oitavo ano isso. Professor de português, que também é minha área. Professor de português, coordenadas aqui, orações subordinadas. E não se perguntava para que se aprendia isso. E por quê? Porque a nossa sociedade dos anos 70, eu tenho muitos professores de história, que só um olhar já estou aí conhecendo alguns. Professor de história é esse que fica sempre assim, analisando a gente, né? É que esse povo todinho está aqui. Ô, Luizão. O pessoal de letras é o que fica sorrindo assim, olha assim, ó, estou vendo uma de português aqui, e ela me apresentou, mas eu reconheço, tanto lidar com o professor, você bate o olho e você sabe até a disciplina. Não se fala mais disciplina, é componente curricular. Mudou o termo, né? Então, nos anos 70, qual era a característica do Brasil? Um país praticamente campo, 64% da nossa população analfabeta, vivendo no campo. E no campo essas pessoas precisariam de saber fazer, ter competência e habilidades? Não, no campo você precisava saber plantar, colher. Mas, nos anos 70, nós vamos ter o chamado milagre econômico. O Brasil estava crescendo 7% ao ano. Isso, em termos econômicos, significa o quê? Um país crescendo 3% ao ano, nós já não temos desemprego. Já. Então, o Brasil, esse ano, nós estamos com desemprego. Por quê? Nosso PIB não está crescendo nenhum. Então, com 3 eu já não tenho desemprego. 2, a economia já desacelera. 1, você está em crise. Nós estamos numa economia negativa. Então, naquela época, o Brasil estava crescendo 7% ao ano. O Brasil, então, tinha um PIB em crescimento como o da China. E um país crescendo 7% ao ano, não há desemprego. E aí, o que acontece? As pessoas começam a ver, e também nós tivemos a seca enorme no Nordeste, né? Que é algo milenar, mas ali se acirrou mais. Então, as pessoas começam a fazer o quê? Migrar para as grandes cidades. Então, as cidades eram pequenas e começam a inflar. E tudo sem planejamento, sem uma política, porque o Brasil não faz políticas porque política é coisa, sempre a política é associada à picaretagem, e na verdade é para poder criar a boa convivência. Então, sem política de trazer esses migrantes, colocá-los nas cidades, o Brasil analfabeto, crescendo economicamente, um país gigante. As escolas não eram para todos. Basta lembrar que aqui mesmo em Belo Horizonte nós não tínhamos. No meu tempo era bom. Então lembre-se do seu tempo, anos 70. Alguns não, porque eu estou vendo alguns são novinhos, né? Isso é para nós aqui que somos de 1900 e Guaraná com rolha. No meu tempo, Guaraná com rolha, as escolas, nós tínhamos uma escola às vezes distante da outra quilômetros. Não era escola para todos. Nós não tínhamos escolas para todos. Mas no meu tempo era bom. Então vamos pensar no meu tempo. No meu tempo, o telefone era às vezes no bairro inteiro, na rua inteira, uma pessoa detinha uma linha. Eu lembro que um telefone aqui no bairro Savassi custava R$7.000. Uma linha, você tinha que comprar a linha. Então, o que isso quer dizer? Anos 70, uma sociedade agrária mal resolvida, um povo analfabeto do campo, uma educação que ainda não era uma política de inclusão para todos, não era para todos. As escolas eram boas porque elas eram elitistas, seletistas. Então a pessoa, para entrar, tinha uma entrevista do pai. No 5º ano tinha o exame de admissão, era um vestibulinho para uma criança. No 8º e 9º ano havia outro vestibulinho para ele ir, talvez, ao ensino colegial. Faculdade, ninguém pensava nisso, porque o que você ia fazer com diploma num país agrário? Era preferível que você tivesse um curso técnico. Então, o Brasil era um país que não tinha essa preocupação com pesquisa, com tecnologia.
Bom, só que o crescimento econômico às avessas forçou as pessoas a virem ao campo. E o que isso tem a ver com o Enem? Já vou chegar lá. Então, nós tínhamos como característica escolar, social, fornecer o conteúdo. Por quê? Uma pessoa vinha para a cidade, a escola tinha o papel de transmitir a informação, conteúdo. Por quê? Era isso que a escola tinha como função. Tudo que ela pudesse aprender, raramente o pai tinha essa bagagem, porque o pai não sabia ler e escrever. Então essas pessoas vêm para a cidade, entram nessa luta para conseguir uma vaga, e aí o governo, com as pessoas nas cidades, decide abrir o acesso à educação. E aí o que ele faz? Só aqui são construídas 7.000 escolas da noite para o dia. Cada bairro, praticamente, cada quilômetro quadrado eu teria uma escola. Eu abro o acesso, aumento em quantidade, despenquei em qualidade. Então a bagunça começou aí. O pouco conteúdo que se tinha, o único pilar que sabíamos fazer bem, esculhambamos de vez. Com isso, as cidades grandes, mas não tem problema, não se preocupa com isso. Por quê? Ora, agora as crianças vão poder entrar e ter pelo menos primeira a quarta série. Aí a mãe vem analfabeta, aí fala, meu filho, estuda, porque a caneta é mais leve que a enxada. Então os próprios pais nessa época estavam a favor dos educadores. Por quê? O pai exigia que a criança tivesse escola, estudo, saber, estude. E os pais gostavam quando os pais enchiam o caderno de conteúdo, teoria, até o calo do dedo da criança aparecer de copiar a lição. Então essa é a característica dos anos 70. Muito conteúdo, muitos saberes, a educação saindo de conteúdo e perdendo em qualidade, porque ela decidiu atender a massa, houve o acesso, mas não houve a preocupação com a qualidade. E o que acontece? Essa massa vindo para as cidades, começamos a ter o quê? Favelas, problemas de saúde, mas não tem problema, meu filho já tem primeira a quarta série, e já não é analfabeto, significa que ele não fica no campo. Não ficando no campo, tendo pelo menos a quarta série, ele teria diploma. E diploma é igual, no Brasil, a emprego. Por quê? Com diploma de primeira a quarta série ele não precisava mais capinar, ele já ia para o comércio. Se ele conseguisse passar do sexto para o nono, que maravilha, porque daí meu filho agora é encarregado. E aí se ele conseguisse passar no vestibulinho, chegasse ao colegial, ou seja, meu filho tem a grande chance de ser gerente do banco do... Tá vendo como vocês sabem? Então, diploma nos anos 70 significava acesso, significava emprego. Por isso que a nossa escola era valorizada. E ainda tínhamos um militarismo que dizia, ensinou, morreu. Aluno não está na escola, desaparecia. Então, havia esse controle subversivo, né? Que nós éramos subversivos, eles eram subversivos. Então, nos anos 70, nós temos a função da escola ministrar conteúdos, certificar as pessoas, cada 4 anos de certificação, um acréscimo na sociedade. Então a sociedade sabia que estudar garantiria um emprego melhor. Mas, como dizem os gaúchos, nem tudo são flores. Final dos anos 70, nós vamos ter o que mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Cara, não era criança, não era. Nós vamos ter a era Geisel, a era João Figueiredo. Não, João Figueiredo já é a transição, antes 74, 76, que nós vamos ter o problema do quê? Da crise do petróleo, as 2 grandes crises. E o Brasil, que estava crescendo 7% ao ano, com emprego à vontade, aí eles pegaram o dinheiro do povo e torraram, né? Usinas hidrelétricas, aeroportos, tostaram o dinheiro à vontade e nós nos endividamos. O Brasil passou a ser o país com a maior dívida pública e a maior dívida externa do planeta. De ricos, 7º país mais rico